assunto é com Murilo Rocha. 9h44, bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Band News. Estava escutando aí nosso ouvinte falando da questão do trânsito e tal, questão da sincronicidade dos sinais, né? Sem dúvida, esse é um dos problemas, e quem acompanhou os debates do ano passado para a Prefeitura de Belo Horizonte, foi um dos temas, né, principais, a questão do trânsito, da tecnologia aplicada no trânsito. Vários candidatos falaram que, né, em parceria aí com grandes empresas de tecnologia, iriam implantar semáforos inteligentes que estavam ali ligados, né, a sistemas de GPS para determinar quando abrir, quando fechar o sinal, mas até agora nada, né? O que a gente vê são o trânsito, né, ruim, e os sinais também abre um, fecha outro, a gente vê pouca sincronicidade. Lá atrás, quando foi lançada a linha verde, né, que liga aqui a região central de Belo Horizonte ao aeroporto de Confins, a ideia era uma onda verde de semáforos na Cristiano Machado. Não sei se vocês se recordam disso, mas era uma das ideias daquele projeto, era que se criasse uma onda verde de semáforos para poder dar fluxo, né, dar fluência aos carros e evitar os engarrafamentos. É um dos pontos, gente, sem dúvida, é um dos pontos para melhorar o trânsito de Belo Horizonte, essa sincronicidade de sinais. Mas não adianta nada, vai ser apenas um paliativo, vamos ser sinceros, né? Pode sincronizar os sinais sem obras, sem investimento no transporte público, principalmente, essas vão ser só medidas paliativas. Claro, vai melhorar um pouquinho já, e um pouquinho é importante, essa sincronicidade de sinais. Então a gente espera a instalação desses semáforos inteligentes aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana toda aqui da capital. Mas eu queria até pegar e voltar para o nosso fórum de mobilidade urbana, que a gente fez na semana passada, na quarta-feira da semana passada. E se teve um consenso entre os prefeitos, foi o de investimento em transporte público, principalmente metrô e trens, né? Trens que ligariam a região metropolitana de Belo Horizonte. Sem isso, gente, não há solução, porque a frota de carros só aumenta. Hoje eu fiquei impressionado, né? Sair mais cedo de casa um pouco, é muito carro na rua o tempo inteiro, não tem jeito. Você entra nas principais avenidas, é muito carro. Então o semáforo, às vezes ele vai ser inteligente ali, mas a quantidade de carros acaba não dando vazão. Esse é o problema. E o número de carros não diminui, só aumenta, né? Então há um princípio, né? Há um ditado quando se fala em transporte público, que é uma coisa internacional, né? Uma cidade com boa mobilidade urbana não é que a pessoa mais pobre tem carro, usa o carro, mas sim o que a pessoa mais rica usa o transporte público, né? Ou seja, é a cidade onde todos usam o transporte público. E hoje aqui a gente já faz essa pergunta sempre: quem está disposto a abrir mão do seu carro para usar o transporte público? Ninguém ou quase ninguém, porque é pior, né? Você vai demorar mais tempo, não vai resolver seu problema, você vai ter que sair mais cedo de casa, chegar mais tarde no trabalho, porque o carro ainda é uma solução, porque o transporte público é ruim. A gente só tem uma linha de metrô em Belo Horizonte, inacreditável, né? 40 anos depois do metrô, ele é de 85, né? 40 anos depois, a gente só tem uma linha de metrô, que é, né, ali da região de Venda Nova, ali um pouco depois, até lá no Eldorado. Agora vai aumentar mais 1 quilômetro lá no final, nessa ponta do Eldorado, vai ter mais uma estação, e depois a linha 2 também com alguns poucos quilômetros, mas é inacreditável. Outras capitais continuam furando buraco aí, São Paulo, Rio, e a gente aqui preso numa linha única, uma linha tímida e que pouco, ela não é, vamos dizer, ela não entra para dentro da cidade, né? Quase que ela é periférica, assim, ela margeia, né? Ela não passa por dentro ali, não cruza o centro, por exemplo, ela passa pela rodoviária ali, mas ela não entra na região central da cidade. Então não adianta, infelizmente, essa questão dos semáforos inteligentes. Claro que queremos, é fundamental, mas é um paliativo, né? Assim como obras de alargamento de via, que se planeja aqui para Belo Horizonte e Nova Lima, vai ser bem-vinda, mas vai nascer já com prazo de validade determinado, porque daqui a pouco o número de carros e de empreendimentos, principalmente no lado de Nova Lima, aumenta e essa via fica sufocada. E aí nós vamos pedir mais vias, e esse problema não vai terminar nunca. Então, esse, gente, é um problema sem solução. Queria fazer mais 2 comentários. Quer dizer, tem solução. Solução é o transporte público, né? Metrôs, trens, VLT, essa é a solução. Queria fazer mais 2 comentários rápidos fora desse assunto mobilidade.
Um é sobre o empresário René Júnior, né, que a gente comentou da situação dele na semana passada. E ontem ele concedeu uma entrevista exclusiva ao repórter Roberto Cabrini, né, que é o rei dessas entrevistas exclusivas, muito bom o Cabrini, da TV Record. E ele agora apresentou uma nova versão. O empresário acusado de matar o Gari Laudemir, né, uma suposta discussão de trânsito, ele desceu armado e teria dado um tiro no Gari, segundo as testemunhas todas que estavam ali, segundo a balística da polícia, segundo as imagens do carro dele no local, enfim. Mas ele ontem, numa entrevista para o Cabrini, que foi ao ar ontem, ele deu uma nova versão. Agora ele fala que teria sido uma bala perdida, que ele só deu azar de estar naquele local. Eu achei curioso porque o Cabrini ainda falou, olha, mas parece que me deu a entender que a defesa tinha falado para o Cabrini que ele ia apresentar a versão de um tiro acidental. Tanto que o Cabrini insiste com ele, mas você não ia falar que foi um tiro acidental? Ele, não combinei isso com ninguém. Teria sido uma bala perdida. Né? Olha, uma versão assim, né, quase surreal. Né? Parece que, então, eu acho que a situação dele se complica ainda mais, porque cada hora ele muda a versão. Vocês lembram que ele falou que o carro dele não estava lá, depois falou que não era o carro dele que tinha aquele friso, aí depois admitiu que estava, depois admitiu que atirou, agora disse que não atirou, a defesa parece que tinha combinado de falar em tiro acidental, ele falou em uma bala perdida ali na região, que ele só deu azar de estar passando na hora. Pode ser uma estratégia para confundir o júri, essa coisa toda, várias versões, mas o que me parece é que fragiliza ainda mais a situação dele, porque ele vai mentindo, né, de forma compulsiva, cada hora uma nova versão, e acho quase que impossível que, né, espero que não se livre, né, de uma condenação severa, né, de acordo com a legislação brasileira, porque não só foi um assassinato cruel, como demonstra certa frieza, né? Diz que não tem que pedir desculpa à família da vítima, essa coisa toda. Então, assim, ainda parece ser uma pessoa com alguns requintes aí, alguns traços de psicopatia e um tanto quanto fria, né? Pela até essa entrevista que ele concedeu ontem, volta a falar à TV Record ao excelente repórter Roberto Cabrini. Outra coisa também que foi alvo de reportagem ontem de outra emissora, mas que a gente já havia pautado e discutido aqui na Band, é a questão das leis municipais em várias cidades que determinam a expulsão aqui entre aspas, de moradores de rua. Ontem o reportagem do Fantástico foi em Divinópolis, esteve aqui em Belo Horizonte também, mostrando essas leis municipais e mostrando que como tem sido, né? Essas leis, em alguns casos, têm criado vários problemas, porque elas mandam as pessoas para outro destino, onde essas pessoas também não têm vínculos, né? E parece que ficam mandando pessoas de uma cidade para outra. É como se fosse uma exportação de moradores de rua, mas sem nenhuma preocupação realmente social. A gente discutiu isso aqui no momento que Belo Horizonte aprovou uma lei similar a essas, foi pauta aqui da Band News há umas 3 semanas, eu arrisco a dizer. A gente discutiu esse assunto aqui falando que tinha que ficar de olho para não virar essa coisa dessa expulsão de moradores em situação de rua, mas não para melhorar a vida deles, não. É só se livrar do problema. Né? E ontem mostrou isso. Né? Lá uma pessoa que estava em Divinópolis, mandaram ela para Oliveira, mas ela não tem nenhum vínculo em Oliveira, não foi avisado nada à prefeitura de Oliveira, apenas botaram ela num ônibus e mandaram ela lá para a cidade de Oliveira, sendo que ela é de Nova Serrana. Né? Então, assim, umas coisas parecem realmente estão exportando problemas, né? Pegando pessoas, não, você não pode ficar aqui na minha cidade, não. Toma um ônibus aqui, vai para qualquer outra cidade, e lá você vira um problema lá, aí essa outra cidade vai também te mandar para outro lugar, e acho que tem que ser um problema nacional esse, né? Principalmente nas grandes cidades, na cidade de médio porte também, o número de moradores de rua já é grande, então a gente trouxe essa discussão, né? Como eu disse aqui, quando o BH aprovou uma lei, e agora parece estar se tornando uma discussão nacional mesmo, porque vários outros municípios no Brasil estão com leis desse tipo, né? No sul do país e aqui no sudeste, principalmente. É isso. Sinine, Luciana. 9h53, vários ouvintes.